Vamos fazer uma oração, então, para a gente poder iniciar. Oremos juntos. Querido Pai Celeste, obrigado, Senhor, por esse momento maravilhoso que estamos aqui entre irmãos. Queremos pedir ao Senhor a sua ajuda para que a gente possa estudar agora o capítulo 10 e tirar, Senhor, as lições tão preciosas desse sermão, que o Senhor que concebeu ele para nós. Nós te agradecemos e pedimos que o mesmo Espírito que inspirou esses sermões possa nos inspirar agora a entendê-los também. Nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, gente, olha só. Esse capítulo 10, ele vai iniciar exatamente falando sobre a testemunha fiel. Apocalipse 3, 18 a 20. Olha só. Vamos ler aqui Apocalipse capítulo 3, verso 18 até o 20, que diz assim: Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, aqui é o conselho de Jesus para a igreja de Laodiceia. Olha como Jesus começa. Aconselho-te. Então, atenção aqui na página 147, ele diz assim: Esse é o conselho que eu gostaria de estudar nessa noite. Aconselho-te. Quem é este? Aí a congregação responde: Cristo. Como ele é chamado no verso 14? A testemunha fiel e verdadeira. Isso faz dele um bom conselheiro, não é verdade? A testemunha fiel e verdadeira, um princípio da criação de Deus, se achega para aconselhar vocês e a mim. Não vemos aqui uma grande condescendência, considerando o lugar de onde ele vem? Olha só, aqui já nesse início a gente já tem um novo vislumbre desse versículo. Por quê? Aqui alguém chega para aconselhar a gente, e aqui está falando sobre nós mesmos. Nós precisamos ser aconselhados. Só que ele diz, olha que grande condescendência o fato dele vir até nós. Veja só, imagine o seguinte, recentemente a gente viu, né, a morte da rainha da Inglaterra, e toda aquela comoção, e aí já foi, né, colocado ali o rei Charles e tudo aquilo. Vamos pensar em um rei. O rei, normalmente, você vê o rei sair, por exemplo, né, o rei sai do seu palácio, sai do local onde ele vive, para ir lá distante, em algum lugar, para dar um conselho para alguém. O rei faz isso? Não. A gente não vê isso acontecer, né? A gente não vê um rei saindo lá dos seus afazeres, tanta coisa que ele tem para fazer, ele sai de lá do que ele está fazendo para ir lá na casa de alguém para dizer assim, ó, fulano, eu tenho um conselho para te dar, ó. É melhor você fazer assim, assim, assim. Não, a gente não vê isso. Então, é por isso que aqui a gente já vê uma grande condescendência. Por quê? Porque você vê aqui o rei da glória, né, que tem tanta coisa para fazer, entre aspas, né, tipo assim, ele tem milhares de coisas para fazer, milhares de mundos para cuidar, um monte de coisa, e é como se ele ali saísse do seu posto e descesse para conversar com você e comigo. Ele chega exatamente para cada um de nós individualmente. Porque quando ele fala para Laodiceia, ele está falando comigo e com você. Então ele sai do palácio dele, né, e vem até do seu ladinho ali e fala assim, olha, aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo. Então ele está falando comigo e com você. Então, olha que condescendência maravilhosa, né? Ele deixa as coisas para vir do seu lado e dizer, olha, eu preciso falar com você, tenho alguns conselhos para te dar. Né? Então, ele vem de lá do seu palácio real para falar exatamente com a gente. E o que ele tem para falar conosco? Então, isso é importante. Ele diz o seguinte, ó, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Hoje, né, nosso intuito é entender completamente o que significa isso. O ouro provado no fogo. O que significa esse se enriquecer com esse ouro provado no fogo? Então, olha só. Considerar, então, esse fato como sendo realmente uma verdade, porque ele realmente vem para cada um de nós, individualmente, para nos dar conselhos. Se a gente entender isso de fato, que isso é uma verdade, que Jesus vem pessoalmente até mim para me dar conselhos, olha o que a Jones fala, então, na página 147, ele diz assim, ó, ele diz o seguinte, quando vocês quiserem saber o que fazer, será que devem perguntar a outra pessoa o que fazer? Ora, se eu quero saber o que fazer, como alguma outra pessoa pode me dizer isso, uma vez que se ela estivesse em meu lugar, teria que fazer a mesma pergunta sobre o que ela deveria fazer? Como tal pessoa poderá me ajudar, se ela mesma não sabe o que faria, a menos que esteja na condição em que me encontro?
e mesmo se estivesse, não é verdade que ela teria que buscar conselho para si mesma? Então, ele aqui vai começar a traçar alguns pontos muito, muito interessantes. Primeiro, quando a gente tem uma urgência de alguma coisa, que a gente está precisando de ajuda, um conselho, alguma coisa, para quem a gente deve ir? É natural que muitas vezes a gente vá buscar logo um amigo, alguém, só que a gente vai entender, né, a forma correta de se fazer isso. Mas ele diz, ó, quem você deveria primeiramente entender que está ali para lhe dar conselho, que vem, que já saiu do seu palácio real, está ali com você para lhe dar conselho? Cristo, a testemunha fiel e verdadeira. Ele está ali com você para lhe dar conselho. Ele veio para fazer isso. Então, se você, em vez de ir a Cristo, você vai para outros seres humanos, aí ele diz o seguinte, ó, mas aquele ser humano, se estivesse no seu lugar, ele também não ia pedir ajuda? Porque ele também não saberia o que fazer na sua situação. Aí ele agora vai traçar uma coisa que eu achei muito interessante. Ele coloca a hierarquia da igreja. Ele diz o seguinte, imagine que você tem um problema e você vai até o seu pastor. O seu pastor, se ele estivesse no seu lugar, certamente ele também precisaria de ajuda. E mesmo se ele não estiver no seu lugar, mas se ele não souber responder, ele vai precisar procurar alguém que está acima dele no cargo eclesiástico. Então, o pastor vai procurar alguém da associação. Aí, digamos que essa pessoa da associação não saiba resolver. O que ela vai fazer? Ela vai procurar alguém que esteja acima da associação. Aí ela vai subir nos níveis da hierarquia. Até chegar ao ponto que chega no presidente da associação geral. Digamos que essa situação chegou no presidente da associação geral. Aí, quando chega nele, ele fala assim, olha, eu não sei resolver isso, não sei o que fazer. Aí ele pergunta no sermão, né? Ele fala assim, a quem então ele teria de recorrer? Ao Senhor. Ou seja, passou pelo pastor, depois passou pela associação, depois passou pelo outro, até chegar no presidente da associação geral. E depois que chegou no presidente da associação geral, como não tem mais ninguém acima dele, ele teve que buscar o Senhor. Aí ele diz o seguinte, então, já que tem toda essa situação, né, de passar por um, passar por outro, por que você não vai direto à fonte da sabedoria? Né? E ele faz esse contraposto com o catolicismo. O que é que o catolicismo faz? Você vai ao padre, se o padre não resolver, vai ao bispo, se o bispo não resolver, vai aos outros cardeais, e assim vai até chegar no Papa lá em cima. Então ele diz, você não precisa passar por tantas pessoas, você pode já ir direto. Né? Você não precisa nada disso, você precisa já ir direto à testemunha fiel. Aí quando ele vai traçando isso no começo da argumentação, aí um pastor, ele faz uma pergunta, que é o pastor Boyd, está na página 148. O pastor Boyd, ele faz uma pergunta, ele diz assim, ó, não há segurança na multidão de conselheiros? Olha que interessante. Ele aqui no início, né, até Jones diz assim, ó, você já pode ir direto. Jesus, ele quer lhe dar o conselho, ele é a testemunha verdadeira, ele está ali para lhe aconselhar em tudo. Então você já pode ir direto para ele. Só que o pastor Boyd pergunta o seguinte, mas lembra que lá em Provérbios fala assim, na multidão de conselheiros há sabedoria. Aí Etta Jones vai explicar esse verso. Gente, olha que coisa maravilhosa. Porque, de fato, a Bíblia não diz que nós devemos ter uma multidão de conselheiros, que nisso está a sabedoria? Agora, olha a explicação, que coisa fabulosa isso. Ó. Eu coloquei aqui o parágrafo 3, que diz assim, ó, suponhamos que vocês precisam saber se devem vender uma propriedade ou fazer qualquer outra coisa. A quem vocês devem consultar? A qualquer pessoa? A congregação responde, consulte o Senhor. Bem, é claro que vocês podem perguntar ao Senhor, não é mesmo? Então nós, pessoas comuns, podemos adquirir o conhecimento diretamente de Deus, sem o cansativo processo de passar por meia dúzia de pessoas, como fazem os católicos. Não podemos? A congregação responde, sim. Aí ele vai citar um texto que está em Obreiros Evangélicos, que ele diz assim, ó, ele mais fala assim, devemos aconselhar uns aos outros e nos sujeitarmos uns aos outros, mas ao mesmo tempo devemos exercitar a habilidade que Deus nos deu para aprender o que é a verdade. Cada um de nós deve buscar a Deus para ter iluminação divina. Depois de terem recebido o conselho dos sábios, dos sensatos, há ainda um conselheiro cuja sabedoria é infalível. Não deixem de apresentar o caso de vocês diante dele e roguem por suas orientações. Ele prometeu que se vocês necessitarem de sabedoria e lhe pedirem, ele a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Então, olha só que coisa interessante. Então, Cristo, ele diz o seguinte, olha, vocês podem, se vocês estão precisando de sabedoria, vocês não sabem resolver uma situação, peçam orientação a mim que eu vou dar para vocês, né? Você pode sim pedir orientação a outras pessoas, pedir conselho, mas a gente vai entender qual a maneira correta de se fazer isso, né? De se ter a plena segurança de quando a gente for pedir conselho para as pessoas, a gente saber que aquilo está sendo feito de acordo com a vontade do Senhor. Como é que eu posso ter essa segurança? Olha só. Na continuação, ele vai dizer o seguinte, qual é o nome dele? Aí vem a resposta. Maravilhoso conselheiro. Na Bíblia está escrito assim,
Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esse é o nome pelo qual ele será chamado. Qual a primeira parte do seu nome? Maravilhoso. E a segunda parte? Conselheiro. E a próxima parte? Deus Forte. E a próxima? Pai da Eternidade. E a última parte? Príncipe da Paz. Ele é maravilhoso e conselheiro. Então, ele não é um maravilhoso conselheiro? A resposta é sim. É isso mesmo. Vocês devem se lembrar daquele verso que diz: ele é maravilhoso em conselho. E o que mais? Grande em obra. Isaías 28, 29. Não se esqueçam de que quando ele vem como conselheiro, ele está ali também para realizar grandes obras. Ele dá seus conselhos como alguém que é grande em obra, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, olha só, antes da gente comentar sobre esse verso de Isaías 28, 29, eu quero comentar com vocês o seguinte: como que fica essa questão de, quando eu preciso de conselho, a quem eu devo buscar? O que eu devo fazer de fato? Olha só, essa resposta, gente, está na página 148. Aqui embaixo, depois que ele fala, né, sobre quando o pastor Bode faz a pergunta, mas não é na multidão de conselheiros que há sabedoria? Olha a resposta quando ele vai tratando, ele diz assim, ó: vamos supor que o presidente da associação precisasse também de um conselheiro. Aqui a gente comentou sobre isso, agora a gente vai entender o contexto geral. Nesse caso, ele teria que se dirigir ao presidente da associação geral, penso eu. Mas imaginemos que o presidente da associação geral tivesse a mesma pergunta a fazer. A quem ele deveria consultar? O senhor. Suponhamos que vocês precisam saber se devem viver em uma propriedade ou fazer qualquer outra coisa. A quem vocês devem consultar? A qualquer pessoa? A congregação responde: consulte o Senhor. Bem, é claro que vocês podem perguntar ao Senhor, não é mesmo? E aí, logo lá na frente, ele diz: na Igreja Católica, as pessoas comuns não têm acesso a Deus a não ser por meio do padre, e este por meio do bispo. O bispo, por sua vez, por meio do arcebispo. A este por meio do cardeal, e o cardeal por meio do papa. É assim que o povo de Deus deve agir? Não, Senhor. Este não é o método de Deus. Quando vocês precisarem saber de algo, perguntem ao Senhor. Ele é o conselheiro de vocês e ele é o meu conselheiro. E sabe, irmão Boyd, quando ele é meu conselheiro, então na multidão de conselheiros há segurança. Provérbios 11, 14. Mas mesmo então, não há segurança, a menos que o mestre das assembleias for consultado. Assim, quando ele é o conselheiro de cada um de nós, e ao nos reunirmos, juntos buscarmos o conselho daquele que está em nosso meio, então há segurança na multidão de conselheiros. Então, olha só. Então, veja, quando a Bíblia fala assim, ó, na multidão de conselheiros há sabedoria, a Bíblia não está lhe dizendo para você ir atrás de um bocado de gente para pedir conselho sobre isso, conselho sobre aquilo. Não. O que é que a Bíblia está dizendo? Quando há uma congregação, um grupo de pessoas que estão buscando a Deus, que querem saber a vontade de Deus, que fazem de Deus o seu conselheiro, quando você conhece pessoas que realmente buscam e você pede um conselho a ela, o que vai acontecer? Se ela está buscando o Senhor, muito certamente ela vai dar um conselho de acordo com a vontade de Deus. Mas você deve simplesmente ficar com o conselho que ela deu? Não. Você vai ouvir o conselho dela e vai apresentar esse conselho ao Senhor. Tanto você quanto ela vão buscar o Senhor para entender se aquele conselho ali realmente é o conselho vindo da parte de Deus. E aí, quando vocês buscarem ao Senhor, o Senhor vai responder. E é por isso que diz, na multidão de conselheiros há sabedoria. Mas são aqueles conselheiros que estão buscando o conselho de Cristo. Ou seja, uma pessoa me pediu conselho: ô, meu irmão, o que é que você acha que eu devo fazer? Eu não vou simplesmente chegar e dizer assim: ó, meu irmão, faça assim, 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 assim. Não. Eu vou buscar o Senhor, buscar a resposta do Senhor para dar a resposta para aquele irmão. E aí aquele irmão, depois de receber minha resposta, ele vai consultar o Senhor para realmente entender que é aquilo. E é assim que tem segurança. Por quê? Porque todos os conselheiros buscaram o conselheiro-chefe, que é Cristo. Então, assim a gente pode ter segurança quando a gente pede conselhos ou quando a gente dá conselhos a alguém, né? E aqui em Isaías 28 e 29, ele diz assim, ó, que ele é um maravilhoso em conselho e é grande em obra. O que significa isso? Quando Jesus ele vem aconselhar alguém, é porque ele já tem em mente uma grande obra para fazer naquela pessoa. No caráter daquela pessoa, na vida daquela pessoa, na família daquela pessoa, no ministério daquela pessoa. Então, Jesus ele vem com conselhos. Então, olha que coisa maravilhosa, então, quando a gente pensa na mensagem para Laodiceia. Jesus viu o estado de Laodiceia, que é terrível. Mas quando ele vem aconselhar a Laodiceia, o que é que ele tem em mente? Uma grande transformação em Laodiceia. E ele não simplesmente vem dizer assim, ó, Laodiceia, faz o seguinte, ó, faz isso aí, vai. Ele não manda a gente embora. Ele não fala assim, você tem que fazer tal coisa, agora vai lá e faça você mesmo. Não.
ele mostra o que se deve fazer, e ele mesmo, olha o que a Bíblia fala, é Deus quem efetua em vós tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então, ele mostra o que é certo e ele vai te ajudar a fazer o que é certo. E é dessa forma que ele trabalha como conselheiro. E aí, na página 149 ainda, ele diz assim, ó, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Então, agora a gente vai entender o que é isso de fato. O que significa esse ouro refinado pelo fogo e a importância desse entendimento para a gente em 2022 agora. Olha só. Está na página 149, quem estiver acompanhando pelo livro também. Diz assim, ó, outras passagens bíblicas mostram que nada vai nos satisfazer a não ser esse ouro capaz de passar pelo teste do fogo. Olha só. Vocês se lembram de 1 Pedro 1, verso 3 e 5, que fala da viva esperança para a qual Deus nos gerou de novo pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, e sobre como somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação. Como somos guardados? Pelo poder de Deus. Mediante o quê? A fé. Para o quê? Para a salvação. Quando? Prestes para revelar-se no último tempo. Vamos ler esses versos, gente, para a gente entender isso. Vamos abrir juntos aqui, 1 Pedro capítulo 1, no verso 3, a gente vai ler o verso 3 e o verso 5. Olha como isso tem relação direta com a mensagem de Laodiceia. 1 Pedro 1, versículo 3 e versículo 5. Se alguém tiver com o livro na mão e quiser anotar, do lado aí, ó, no terceiro parágrafo. Pode sublinhar essa parte aqui que diz 1 Pedro 3, 1 Pedro 1, 3 e 5. A gente vai entender como que isso tem relação, né, o que Pedro escreveu, como é que isso tem relação com a igreja de Laodiceia. Olha só, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aí vem o verso 5, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Então, o que a Bíblia fala? O que guarda o ser humano para a salvação que está prestes a se revelar no último tempo? Ó, no último tempo significa o quê? Lá no final, né? Perto da volta de Jesus, que é na última geração, no último tempo. Então a salvação já está prestes a se revelar. Então como é que o ser humano vai poder ser guardado? Pela fé. É pela fé que o ser humano é guardado. Agora só, essa fé, olha só que coisa interessante. No verso 6, a gente vai falar sobre essa fé, gente. Olha só que coisa. Verso 6. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais contristados com várias tentações. Aí ele vai citar aqui esse verso 6, que diz assim, ó, na página 149. Em quem vós grandemente vos alegrais, ainda que agora, sendo necessário, estejais por um pouco contristados com várias tentações. Aí até Jones pergunta, quantas tentações? Várias. Passamos por várias tentações, mas mesmo assim nos alegramos grandemente o tempo todo o tempo. Como pode ser isso? Isso pode ser assim porque Deus o diz. E é assim, não é verdade? Esta é a única maneira pela qual eu posso saber que isso pode ser uma realidade, porque Deus disse que assim é. Agora, qual é o propósito dessas tentações? Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, aí ele faz a pergunta, o que é provado? A fé. Vocês creem que a fé de vocês será provada pelo fogo? Vocês acreditam que a fé de vocês poderá resistir a esse teste de refinamento como o ouro que é apurado pelo fogo? Então, olha só, duas coisas aqui que a gente tem para comentar. Da primeira vez que eu li esse capítulo, gente, foi a primeira vez que eu olhei para a Bíblia dessa forma. Eu nunca tinha reparado que eu poderia olhar para as Escrituras dessa maneira. Por exemplo, no verso 6, ele diz assim, ó, em quem vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessários que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Então a Bíblia está dizendo que vós, quem é vós? Somos nós, eu que estou lendo. Quando você lê, ó, em que vós grandemente vos alegrais. Se você entende que a Bíblia é a palavra de Deus falando com você, aqui é Deus falando para você, ó, em quem vós grandemente vos alegrais. Aí você pode dizer assim, não, mas eu não me alegro. Quando eu passo pelas coisas, eu não fico feliz. Por que eu não consigo ficar feliz diante das tentações e provações? Porque quando eu leio a Bíblia dizendo assim, ó, em quem vós grandemente vos alegrais, eu digo assim, não, eu não. Ou seja, a Bíblia está me dizendo que nas tentações eu me alegro. Mas eu digo, eu não. Ou seja, eu estou dizendo o seguinte, ó, isso aqui é mentira.
Ou seja, eu estou tornando Deus mentiroso. E quando eu torno Deus mentiroso, isso não se torna uma verdade para mim. Então, olha que coisa, como a palavra de Deus ela é poderosa. Por exemplo, veja só, ele vai dar o exemplo de Abraão, né? Abraão, quando ele estava ali, Abraão não era uma pessoa justa. Ele recebeu a justiça como? Pela fé. Lembra que a Bíblia fala que ele creu e isso foi imputado por justiça? Então, quando Deus prometeu para Abraão aquelas coisas, ele não tinha justificado Abraão. Ele deu a promessa, quando Abraão creu, a Bíblia fala, aí foi imputado por justiça isso para Abraão. O que significa isso? Quando Deus falou assim, olha, Abraão, você vai ser pai de muitas nações, vai ter isso, tal. Abraão poderia dizer assim, não, eu não. Porque eu não sou justo, eu não tenho como herdar essas coisas. Ou seja, Deus falou que era daquele jeito. Abraão poderia ter olhado porque Deus falou e olhar para a realidade dele e falar assim, não, isso não é verdade. E tornar Deus mentiroso para ele. E aquilo não iria se cumprir na vida dele. Então, quando eu olho para a palavra de Deus, pode ser que eu esteja triste diante de várias provações e tentações, só que eu estou olhando a palavra de Deus me dizendo assim, ó, você se alegra nas provações. Aí eu tenho duas reações que podem acontecer diante dessa palavra. Ou eu digo, amém, Senhor, se o Senhor está falando que eu me alegro, então eu me alegro. A partir desse momento, gente, quando você realmente olha para a palavra dizendo que você faz isso, e você, mesmo que você olhe para a sua situação e diga, e pense que não, se você crê que a palavra está lhe dizendo que você pode se alegrar e que você vai se alegrar na aprovação, quando você crê, isso vai acontecer em você de fato. Então, é isso que a T. Jones fala. Ele diz assim, ó, pode ser que você, na sua realidade, você olhe e não veja isso, mas se a palavra de Deus está dizendo, isso vai acontecer. Se você crê da forma como está escrito, acontece. Por exemplo, quando Deus falou assim, ó, haja luz, tinha alguma luz no universo? Não tinha, mas quando ele falou haja luz, na mesma hora a luz surgiu. Pode ser que eu esteja muito triste com as provações, não consigo encontrar conforto em lugar nenhum. Quando eu leio isso aqui, Deus dizendo, ó, você grandemente se alegra, mesmo você passando por situações ruins. Ah, Senhor, se o Senhor falou que eu me alegro, eu me alegro. E aí você vai permitir que essa palavra que está escrita aqui, da mesma forma que Deus falou, haja luz e houve luz, quando Deus falou assim, ó, você se alegra e você crê, você se alegra. Por quê? Porque Deus não mente. Eu nunca tinha reparado isso dessa forma. Então, realmente, mesmo que na nossa realidade pareça dizer o contrário do que Deus fala na Bíblia, creia no que Deus fala na Bíblia. Porque se você crê no que Deus fala na Bíblia, você vai ver isso acontecendo. Então, esse é o primeiro ponto. Agora vem o verso 7, que ele diz assim, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, olha para a igreja de Laodiceia. O que Jesus fala? Ele diz assim, ó, aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo. Só que quando você vai entender o que significa esse ouro, quando você volta aqui para 1 Pedro, o que Pedro fala que vai ser provado pelo fogo? A nossa fé. Então, a fé do ser humano vai ser provada pelo fogo. Então, que ouro é esse que Jesus Cristo está oferecendo? Vamos passar para frente para a gente ver. Vamos prosseguir com a leitura. Está na página 151. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, amais. 1 Pedro 7, 8. Nós o amamos? Nós o amamos? Deus diz que sim, e assim é. Percebeu? Pode ser que eu chegue para você hoje, agora, e pergunte se você ama Jesus. Aí você pode dizer assim, eu acho que eu não amo não, porque eu tenho feito tanta coisa. Ó, isso é o que você acha. Mas Deus está dizendo na palavra que mesmo você não havendo visto Jesus, você o ama. Diante dessa verdade, o que você tem que olhar para a Bíblia e dizer? Eu digo, não, isso aqui ele escreveu aqui para aquelas pessoas do passado, mas isso aqui não é verdade em mim não, isso aqui não é verdade para mim não. Ou você pode olhar e dizer assim, ó, uau, Deus está dizendo que eu amo Jesus. Eu amo Jesus. E aí o que vai acontecer? Isso vai se tornar uma realidade. Por quê? Não porque você sentia isso, não porque você vivia isso, mas porque a palavra de Deus falou e você permitiu que isso se tornasse verdade em você. E a palavra de Deus é criativa. Se Deus fala assim, ó, é azul, mesmo que você esteja olhando para uma mesa e aquela mesa for vermelha, se Deus falar assim, ó, essa mesa é azul, e você disser, Senhor, é azul, naquele mesmo momento a mesa vai se transformar em azul. Percebe? Por quê? Porque a palavra de Deus é criativa, Deus não mente. Tudo que Deus fala é verdade, a palavra de Deus é poderosa. Então, olha só. Então a gente viu aqui que essa coisa que vai ser provada no fogo é a fé. E aí ele diz assim, ó,
no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. É isso mesmo? Certamente que sim. Irmãos, frequentemente penso nessa parte. Não o havendo visto, amais. E crendo que assim é, imaginem como será quando nós o virmos. E a bênção de tudo isso é que não teremos que esperar muito agora por esse momento. A congregação responde, né? Deus seja louvado. Então, primeira coisa, se você estiver anotando, pode anotar. O que seria esse ouro provado pelo fogo? Nós já vimos que o que é provado pelo fogo é a fé. Então, esse ouro que Jesus está dando para Laodiceia é uma fé. Mas que fé é essa que ele está dando? Não é qualquer fé, é uma fé específica. Vamos ver isso mais à frente. Na página 151, ele vai citar ainda 1 Pedro, só que agora o capítulo 4. Olha só, a outra passagem que eu gostaria de mencionar, ela se encontra em 1 Pedro 4, versículo 12. Amados, somos amados? Veja só, 1 Pedro 4, 12, olha como ele começa o capítulo 4, no verso 12. Olha que interessante. 1 Pedro 4, 12, diz assim, ó, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Olha só, olha como ele se refere a você e a mim. Amados. Não pode ser que chegue um dia que você fica assim, eu não consigo sentir o amor de Deus e tal, eu não consigo me sentir bem. Será que Deus me ama? Veja, você não precisa ter esse tipo de sentimento. Por quê? A palavra, quando vai se dirigir a você, ela diz assim, ó, amados. Então, você é amado? Com certeza. Por quê? Porque quando Jesus Cristo veio falar conosco, ele não falou assim, gente, não, ele falou, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. Então, antes de falar da ardente prova, ele nos chama de amados. Então, antes de eu entender que eu vou passar por uma angústia, eu preciso entender que eu sou amado e eu preciso ter um relacionamento com Jesus. E aí, no 1 Pedro 4,12, ele fala, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Então, olha o que ele fala, ardente prova, está relacionado com fogo novamente. Então, aqui até Jones ele fala assim, ó, quem é que faz essa afirmação? O conselheiro. Ele chama vocês e a mim de amados. Ora, irmãos, a única coisa que nos resta é sermos as pessoas mais felizes do mundo, por Deus se dirigir a nós dessa maneira. Ele se achega a nós, torna-se um maravilhoso conselheiro, desejoso de nos aconselhar e falar conosco. E a primeira palavra que ele diz é, amados. Já pensamos muitas vezes que quando o anjo veio diretamente para falar com Daniel, lhe dizendo, homem muito amado, se tratava de uma afirmação muito pessoal. Mas essa não é mais pessoal do que quando Deus nos chama de amados. Ele mesmo se achega a nós e diz, amados. Gente, isso aqui, quando eu li pela primeira vez, para mim isso foi um bálsamo tão grande. Por quê? Eu lembro que realmente, quando eu era mais novo, eu lia, né? Eu já tinha lido essa parte que o anjo chega para Daniel e fala assim, Daniel, homem muito amado. Eu ficava assim, uau, que coisa maravilhosa. Imagine você ouvir da parte de Deus que você é assim, ó, tal pessoa muito amada, né? Você é um homem muito amado, você é uma mulher muito amada pelo céu. Eu ficava assim, uau, que experiência Daniel teve. Mas, na verdade, se você crê na palavra de Deus, a palavra de Deus vem até você da mesma forma que foi para Daniel. Então, você precisa crer. Se você crê realmente, é assim, não tem, Deus não mente. Então, quando ele falou com você, amado, você é amado. Você é amado pelo céu, o céu te ama de fato. Então, ele diz, olha, não fique acabrunhado quando você passar por situações difíceis, quando você passar por provações. Por quê? Porque essas provações, elas não virão só no futuro. Elas vêm agora. Então, Jesus está lhe oferecendo uma fé para você suportar as provações de agora. Né? Então, olha só. Aí ele fala, continuando. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse. A maneira como Deus se dirige a nós é nos chamando de amados. Vamos utilizar o texto dessa forma. Amados, será que devemos considerar as ardentes provas como coisas estranhas de agora em diante? Não há nada de estranho com elas. Então não devemos ficar surpresos quando elas vierem. Vocês sabem que muitas pessoas são um tanto desconfiadas e tímidas, e quando se encontram face a face com alguém estranho, ficam apavoradas. Agora, se vocês e eu ficarmos desconfiados e tímidos diante das provações, e podem estar certos de que logo, logo vamos nos deparar com uma delas, uma muito forte, certamente ficaremos apavorados. Mas podem ter certeza de que, se ficarmos apavorados diante de uma provação, o inimigo terá ganho uma vitória. O desejo dele é nos pegar desprevenidos. Página 151.
e nos deixará apavorados, um momento que seja, pois assim ele nos atingirá com seus dados inflamados, a fim de nos ferir. Então, veja, a Bíblia está dizendo, não se apavore, não ache estranho essa prova que está vindo sobre você, porque ela não é estranha. Na verdade, ela é uma obreira de Deus para a transformação do seu caráter. Então, as provações que vêm na sua vida, não é porque é algo estranho, eu não sei porque isso está acontecendo comigo, não era para acontecer, não. Deus está permitindo aquilo ali, porque ele precisa lapidar você precisa ser provado pelo fogo. Então, antes de você ser provado, Jesus chega para você e fala assim, ó, aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo. Esse fogo aí significa o quê? Provações, tentações. E esse ouro que é provado aí, representa o quê? A fé. Então, Jesus está dizendo o seguinte, ó, você precisa de uma fé que consiga resistir às provações. Qual é essa fé? Que fé é essa? Aí, vamos ver aqui, ó. Vamos ler na experiência de Jesus o que foi que ele passou, e a gente vai entender claramente que fé é essa. Vou pedir que vocês abram comigo Hebreus capítulo 2, para a gente entender na experiência de Jesus o que ele passou, e a gente vai entender esse ouro refinado pelo fogo mesmo na prática ali na vida de Jesus. Hebreus capítulo 2, no verso 10. Hebreus 2, 10. 10 e 11. Diz o seguinte: porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Então vamos atentar isso aqui, gente. É muito importante a gente atentar para esses versos, ó. Primeiro, no verso 10 está dizendo que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, Deus, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. O que a Bíblia está dizendo? Era necessário Jesus passar por aflições, por provações. Aí verso 11, porque assim o que santifica, Jesus, como os que são santificados, nós, são todos de um. Ou seja, todos descendem de uma mesma ancestralidade. Todos são seres humanos, todos são descendentes de Adão. Jesus se tornou um de nossa natureza para partilhar as nossas aflições. Aí ele diz, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Então veja, ele não se envergonha de chamar a gente de irmão, por quê? Porque ele tomou nossa natureza e ele passou todas as aflições que um ser humano passa. Então, pelo fato de ele sofrer, pelo fato de ele ser provado, pelo fato de ele ser tentado e saber o que é isso, ele agora se considera nosso irmão. Por isso que ele não se envergonha de chamar a gente de irmão. E aí, até Jones, na página 152, olha o que ele vai dizer. Esse é o motivo porque ele nos chama de irmãos. E a razão pela qual devemos ter por motivo de toda alegria passarmos por várias provações. Por que ele falou isso? Ó, se você for abrir o livro de Tiago, olha só, Tiago, capítulo 1. Também, se você estiver anotando, Tiago 1, verso 2. Porque ele diz assim, ó, meus irmãos, olha agora como o Tiago já aparece. Olha que coisa fantástica, gente, como tudo vai linkando ponto por ponto. Pedro, quando ele veio falar com a gente, ele fala assim, ó, amados, ali é o Espírito Santo falando conosco, nos chamando de amados. Aí ele diz assim, ó, amados, não estranhem a ardente provação. Só que agora no livro de Tiago, olha como o Espírito Santo se retrata com a gente, olha como Cristo fala com a gente, ó, meus irmãos, olha só o verso 2 como começa, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Em outras traduções fala assim, ó, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria quando vocês caírem em várias provações. Aí vem a pergunta, né? Como é que eu vou me alegrar, sendo que eu estou passando por cada situação difícil? Olha o que a Bíblia fala, meus irmãos. Quando ela já começa falando meus irmãos, você já está ouvindo quem falar com você? Cristo. Mas você já leu em Hebreus 2 que ele te chama de irmão, por quê? Porque ele passou por diversas aflições e provações, muito mais até do que você. E ele sabe. Então, quando ele chega para você e fala assim, ó, meu irmão, quando você ouve ele chamar você de meu irmão, o que tem que remeter à sua mente? Ele é meu irmão nas aflições. Então, quando ele está olhando para você, ele está vendo você passar pelas aflições, ele diz assim, ó, meu irmão, quer dizer, ó, eu também passei isso, eu estou aqui com você, eu sei o que é isso. Então diz, meus irmãos, tenham grande alegria, porque onde que vai residir nossa alegria quando nós estivermos passando por aflições? A alegria vai residir no fato de que Jesus Cristo passou pelas mesmas coisas e coisas piores.
Só que no caso de Jesus, como a gente vai ler aqui agora, ele passou sozinho, e a gente não vai passar sozinho. Olha só o que A.T. Jones fala. Esse é o motivo porque ele nos chama de irmãos, e a razão pela qual devemos ter, por motivo de toda alegria, passarmos por várias provações. Ele esteve na mesma situação. Ele enfrentou cada uma delas. Ele suportou cada tentação em sua força máxima. Ele passou tudo isso por nós. Agora, ele se dirige a nós dizendo: eu passarei por elas com você. Ele as enfrentou sozinho por nós primeiramente. Agora, ele passa por elas junto de nós. O lagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Isaías 63:3. Mas graças ao Senhor, Deus estava com ele, pois aquele que me enviou está comigo e não me deixou só. João 8:29. Deus seja louvado, porque Jesus teve a nobre coragem de passar por tudo sozinho, confiando somente que o Pai estaria com ele. E como ele é bom, pois ele não nos pede que passemos pelas provas sozinhos. Que condescendência maravilhosa de Jesus, né? Jesus, ele não teve ajuda humana. Você vê que no pior momento da vida de Jesus, os próprios discípulos, que eram os mais achegados, fugiram. Então, ele não teve ajuda, né? O único ajudante de Cristo era o Pai. E lembremos, gente, Jesus Cristo... Por que Jesus é nosso único modelo? Porque Jesus Cristo foi o único ser humano na face da Terra até hoje que viveu na Terra sem intercessor. Quando Jesus se torna um ser humano, é como se toda a vida de Jesus fosse um tempo de angústia. Por quê? Porque ele passou todos os anos da vida sem intercessor por ele. Ele estava diante de um Deus santo sem intercessor. Então, era ele diante de um Deus santo. Percebe? Então, ele passou por aflições, ou seja, quando ele sai do santuário, nós estaremos na terra vivendo exatamente como Jesus viveu há 2000 anos atrás, sem intercessor. Né? Mas estaremos também refletindo o caráter dele. Né? É isso que é exatamente esse ponto que ele vem para a Laodiceia para falar. Ele vai dizer o seguinte: olha, Laodiceia, eu passei por uma provação que você não sabe o que é isso. Então eu vou lhe dar uma coisa que você precisa, porque o que eu tenho é exatamente a sua necessidade. E qual é a necessidade de Laodiceia? Laodiceia vai passar por um tempo de angústia qual nunca houve sem intercessor no santuário. Então, ela precisa de uma fé maior do que qualquer uma que já existiu na Terra. Mas onde tão somente encontra-se essa fé? Vamos abrir Apocalipse 14. Gente, olha que coisa interessantíssima aqui no capítulo 14. Apocalipse capítulo 14, verso 12. Ele vai tratar sobre isso aqui no livro, mas eu quero comentar com vocês isso aqui agora. Apocalipse capítulo 14, verso 12. Isaías 14, verso 12. Que diz assim: ó, aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Olha só, nas traduções mais atuais, né, elas trazem assim: e a fé em Jesus. Mas a tradução original desse verso, ele diz assim, ó, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. O que significa fé de Jesus? Quando Jesus esteve aqui na Terra, você pode ver isso em várias passagens no Desejado de Todas as Nações, Jesus teve que viver pela fé. Ele vivia pela fé no Pai. Por isso que na Bíblia você vai ver várias vezes ele fala assim, ó, não sou eu quem faço as obras, mas o Pai que habita em mim faz as obras. Eu nada posso fazer de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse que faz as obras. Então, ele vivia pela fé no Pai. Ele não há de falar isso no Desejado. Então, tudo que Cristo fazia, ele fazia pela fé. Então, quando ele venceu o pecado aqui, que ele viveu na terra e conseguiu vencer todas as tentações, ele fez isso pela fé que ele cultivou. E a gente vai ver isso na prática, o que significa essa fé. Então, quando a Bíblia fala em Apocalipse 14 que esses santos, né, eles guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, então eles guardam duas coisas. Eles guardam os mandamentos e eles guardam a fé de Jesus. A fé de Jesus, o que significa a fé de Jesus? Foi a fé que Jesus teve enquanto estava aqui como ser humano. Você via Jesus orando de madrugada, passando noites inteiras em oração, porque comunhão com Deus. Era a forma que Jesus exercitava a fé dele. E foi essa fé, essa comunhão que Jesus teve durante 30 anos do seu ministério, 30 anos aqui na Terra, 33 anos, que fez que ele subsistisse a todos os assaltos de Satanás. Então veja, Satanás veio de todos os lados para Jesus, mas Jesus tinha uma fé tal que não caiu em nenhuma das tentações. Ou seja, veio fogo para tudo que é lado para provar a fé de Jesus. Provação de tudo que é lado. Então, essa fé, que era o ouro de Jesus, foi provada pelos fogos mais altos possíveis. E passou no teste. Passou.
Não caiu nenhuma vez. Então, essa fé de Jesus é esse ouro. E Jesus fala assim, ó, Laodiceia, olha só, vem uma hora de tentação muito forte aí à frente. Só que você já é provada hoje. Então, olha só, eu vou lhe dar um conselho. Compre de mim esse ouro. Por quê? Por que Jesus pede que Laodiceia compre esse ouro? Porque o ouro é a fé dele. É a obediência dele. A gente vai ver que fé, na verdade, aí é obediência. É a obediência dele. Em outras palavras, sabe o que ele está dizendo para Laodiceia? Laodiceia, eu fui como um ser humano para a Terra, fui tentado, provado por todas as aflições, fui assaltado por Satanás todos os dias da minha vida, mas não pequei em nenhum momento, não caí, eu venci, minha fé foi provada até o extremo, mas eu venci. E agora, essa fé que resistiu a tudo isso, eu quero lhe dar. É isso que ele está dizendo para Laodiceia. Aconselho-te. Agora, observe. Por que ele não simplesmente fala assim, ó, toma Laodiceia? Olha o que ele fala para Laodiceia. Aconselho-te que de mim compres. Essa palavra aí, compres, quando a gente vai dar uma olhadinha no original, ela dá a ideia de ir ao mercado. O que ele está dizendo para Laodiceia? Laodiceia, a fé que vai vencer as provações no seu dia a dia e que vai ser também suficiente para o tempo de angústia como nunca houve, já está disponível para você, Laodiceia. Sua parte agora é buscar. É isso que ele está dizendo para Laodiceia. Sua parte é buscar, Laodiceia. Só que Laodiceia, olha o problema de Laodiceia. Laodiceia, ela acha que já está suficiente. Ela acha que ela já sabe das coisas. Então, por isso que Jesus aparece para Laodiceia e diz assim, você é miserável, pobre, cego, você não sabe de nada. Você precisa buscar, Laodiceia, para você encontrar essa fé. Percebe? Então, precisamos ler mais, buscar mais, orar mais. Por quê? Porque como é que eu posso querer ter o caráter de Jesus se eu olho para a vida de Jesus e vejo Jesus orando bastante, lendo a Bíblia bastante, sabendo os versos de cabeça, tendo em comunhão com Deus, em intimidade, como é que eu quero refletir o caráter de Jesus se eu não faço isso também? Percebe? Então, é isso que Jesus está dizendo para Laodiceia. Laodiceia, eu já passei por tudo isso, Laodiceia. Nada que você vai passar é novo para mim. Eu já passei coisas piores e resisti. Eu vou lhe dar o mesmo poder. E aí, na página 153, ó, olha o que ele diz. As provações eram algo estranho para Cristo? Não. Por quantas provações ele passou? Todas. Dentre as provações, porque vocês vão passar em toda a vida, quais ele enfrentou? Cada uma delas. Qual foi a intensidade da luta de Cristo ao suportar cada provação, a máxima em cada ponto? Contra quem ele estava lutando ao passar por tudo isso? Satanás. Satanás tem um arsenal de enganos, provações e tentações tão poderoso que ninguém gostaria jamais de enfrentar sozinho, não é verdade? E pensar que cada item de seu arsenal foi usado contra meu irmão. Satanás fez Jesus passar por todo tipo de tentação. Qual foi a intensidade dos esforços de Satanás ao ele afligir Jesus com cada uma de suas tentações? O mais alto grau possível. Gente, por mais que a gente vá passar um tempo de angústia qual nunca houve, por mais que a gente vá passar por provações diárias, nada disso, absolutamente nada disso, vai chegar perto do que Jesus passou. Nada disso vai chegar perto do que Jesus passou. Por quê? Porque quando ele veio à Terra, toda a hoste infernal se voltou contra ele. Então, Satanás ele se preocupou, todo o ministério de Jesus, em derrubar Jesus. Se você for ler o Desejado de Todas as Nações, ela fala que só para aquele momento do Getsemane, Satanás estudou 3 anos. 3 anos só para chegar no Getsemane e falar com Jesus. Daquela maneira como ele falou. Né? E olha que a luta de Jesus foi tão real e tão difícil, gente, que se você for observar no Desejado, ela fala que chegou um momento que quase as trevas venceram Jesus. Isso é extremamente forte. É no capítulo 74 do Desejado. Ela fala que as trevas quase o venciam ali no Getsemane. Então, assim, Satanás ele dispôs tudo o que ele podia, tudo, absolutamente tudo, porque ele sabia que a vida dele estava em jogo ali. Né? Então, o máximo, imagine só, um querubim ungido da guarda, alguém extremamente inteligente e poderoso, com mais de 4.000 anos ali de experiência, tudo aquilo ele abarcou, tudo que ele tinha para ir para cima de Jesus. Né? Então, assim, Jesus estava ali, né, no limiar, andando numa corda bem fina. Porque um pensamento que ele permitisse que fosse ali que alcançasse guarida na mente dele, era suficiente para Satanás vencer. Então, assim, por isso que você vê Jesus suando sangue.
né? Porque a aflição que ele passou para suportar isso foi muito grande, né? Suportar tudo isso em nosso favor, sozinho. Por que Satanás estudou para o Getsemane? Porque ele sabia o seguinte, ó, Jesus não tinha intercessor. O único que ajudava Jesus em tudo era o Pai. Mas no Getsemane, o Pai ia sair de perto de Jesus. Jesus não ia ter mais aquela conexão que ele tinha com o Pai. Então, no Getsemane, a presença de Deus começou a se afastar de Jesus. Por quê? Porque os pecados do ser humano estavam sendo transferidos para Jesus. Em Isaías 59:2, fala que os pecados nossos fazem separação entre nós e o nosso Deus. E como Jesus foi feito pecado, como fala 2 Coríntios 5:21, Deus teve que se afastar dele. A presença de Deus não podia se manifestar com Jesus. Então, Deus teve que se afastar. Como Satanás sabia disso, ele sabia que Jesus estaria mais vulnerável no Getsemane. E por saber que ele estava mais vulnerável no Getsemane, era o momento que ele estudou tanto para chegar ali e derrubar Jesus. Então, só que mesmo assim, pense só, sem o Pai do lado dele, sem os discípulos do lado dele, sem ninguém, ele conseguiu entretecer um caráter tal aqui nessa terra, que ainda assim, Satanás aparecendo do lado dele ali, face a face, falando coisas terríveis para ele. Você pode ler o relato ali, Ellen White até fala as falas de Satanás no Getsemane com Jesus. Está tudo registrado ali no livro. Mesmo ele falando coisas assim, extremamente inteligentes para Jesus, para desanimar ele, Jesus venceu. Louvado seja Deus. Jesus venceu. E é esse pensamento, é essa vitória que ele chega para Laodiceia e fala, Laodiceia, é sua, Laodiceia, você precisa buscar agora. Eu tô aqui. Ele se apresenta e diz assim, Laodiceia, você precisa disso, Laodiceia. É isso que eu quero lhe dar, Laodiceia. Esse é o seu sua maior necessidade é essa, Laodiceia. E aí, ó, olha só, na página 154, ele diz assim, tá já no finalzinho, ele diz assim, se formos à guerra, imaginando que seremos derrotados, é melhor nem irmos. Se alguém entra em batalha esperando ser derrotado, é melhor fugir antes de começar. Não é o desejo de Deus que entremos numa batalha desse tipo. A batalha de nosso irmão não foi assim. Não, Senhor. E ele não quer que a nossa seja assim também. Ele quer que conheçamos qual é a nossa vitória. Ele quer que conheçamos qual é a nossa confiança. Ele quer que conheçamos qual é a nossa força. Ele quer que conheçamos o poder que nos pertence e qual é nosso dever. Assim, quando a luta vier, saberemos como enfrentá-la. Vamos enfrentá-la em Cristo. Vamos enfrentá-la por meio dele. Vamos enfrentá-la com o escudo da fé, de maneiras que os dardos inflamados do inimigo serão apagados. Então, quando vier uma provação, eu vou entender, Cristo já passou por ela. Cristo já venceu esse tipo de provação. Então, se ele já venceu lá sozinho, e enquanto ser humano, que dirá hoje, quando todo o poder no céu e na terra foi dado a ele, e ele está comigo, ele é meu irmão, e ele veio para mim. Não fui eu que fui até ele. Ele veio como conselheiro. E ele disse, olha, se você atender meu conselho, eu vou lhe ajudar. Eu vou estar com você o tempo todo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, esse irmão que venceu está me dando a vitória dele. Então, a Bíblia nem diz que eu vou ser vencedor. A Bíblia fala que eu vou ser mais que vencedor. Por que mais que vencedor? Porque vencedor foi Cristo. Nós somos mais do que vencedores, por quê? Porque além de recebermos a vitória dele, nós teremos a nossa própria experiência. Então, nós teremos a vitória dele por meio da justiça imputada, e agora nós teremos a vitória nossa. Nós venceremos os nossos pecados pelo poder que ele nos deu. Então, a Bíblia diz assim, você não é nem só vencedor, você é mais que vencedor. Porque você tem a vitória de Cristo pelos méritos dele, e ele agora vai operar em você de tal forma que ele vai lhe habilitar a vencer todos aqueles seus costumes passados, seus hábitos, seja lá o que for. Então, nem se considere um vencedor, se considere muito mais do que isso. Porque Cristo ele dá muito mais do que apenas a vitória. Ele lhe dá alegria, ele lhe dá motivação, ele lhe mostra como é possível, lhe dá o caminho, lhe abre os olhos, ele faz tudo para você. Então, você ainda nem é vitorioso. Você é mais do que isso. Percebe? E por isso que Satanás bota aquela astúcia assim, não, você não vai vencer, não. Você não vai vencer o pecado. Não. Eu vou vencer porque meu irmão venceu e ele está aqui para me ajudar. Esse é o pensamento do povo de Deus. E aí, por fim, ó, está já acho que é o penúltimo slide, no finalzinho, ele diz assim, ó, eu vou pedir que vocês abram comigo, quem tiver com o livro na mão, na página 155. Tem muita coisa, gente, que esse capítulo traz, né, que a gente poderia abordar também, mas para não ficar muito longo, eu vou pedir que vocês leiam esse capítulo realmente. Quem já leu também, dê uma olhadinha, sobretudo nesse final da página 154 em diante, que fala sobre a cidade de refúgio, né? Como é que acontecia ali na cidade de refúgio, quando o ser humano, ele
ele matava alguém, ele tinha que correr para a cidade de refúgio, né? Se uma pessoa visse uma pessoa matando outra e quisesse matar ela, ele podia. Mas se a pessoa que matou fez alguma outra coisa, fosse para a cidade de refúgio, enquanto ela estivesse lá dentro, o inimigo não podia matar ela, né? E aí ele vai dizer que a nossa cidade de refúgio é Cristo. Enquanto estivermos em Cristo, Satanás não tem poder para nos derrubar, né? Satanás não vai ter poder para nos derrubar. E aí na página 155, aqui no segundo parágrafo, lá embaixo, olha o que é que ele diz aqui, ó. Então, precisamos de algo que resista ao mais severo teste quando provado, tal qual o ouro a ser refinado pelo fogo. O que o conselheiro pede que compremos? Ouro refinado pelo fogo. É exatamente disso que precisamos agora, a fim de enfrentarmos as provações que virão. Não, as provações que já estão aqui. Não precisamos nos preocupar com o que virá. Precisamos desse ouro agora, para enfrentarmos as provações que já chegaram. E é exatamente isso que o conselheiro nos fornece. Ele diz, compre de mim, eu tenho esse suprimento. Ele tem isso para nos fornecer, porque foi ele quem o fabricou. Ele possui o ouro que resistirá ao teste, um ouro que já suportou a prova, que enfrentou todos os testes a que qualquer um jamais venha a ser submetido. O teste nasceu em seus sofrimentos. É por meio dos sofrimentos que o ouro é refinado, tornado puro, provado e aperfeiçoado para ser um artigo genuíno. O Espírito do Senhor define o significado disso. O ouro provado no fogo é o amor, a fé e o amor. Olha só, aí ele vai citar Gálatas capítulo 5, verso 6, que diz assim, ó, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Gálatas 5, 6. Em outros lugares, é mencionado fé e obediência. O que é obediência? A expressão externa, a expressão do amor. Aí ele vai citar Caminho a Cristo, página 60. Olha que fabuloso, gente. Caminho a Cristo, página 60, diz assim, ó, a obediência não é mera aquiescência externa, mas sim o serviço de amor. Então, quando os testemunhos falam de fé e obediência, é a mesma coisa que dizer fé que atua pelo amor. Nos testemunhos, as expressões fé e obediência, fé e amor, correspondem à expressão bíblica fé que atua pelo amor. Elas não passam de diferentes modos para expressar a fé genuína e espiritual, porque em Cristo Jesus nada tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. A obediência é o serviço de amor, e Jesus pede que compremos dele o ouro provado no fogo, que é a fé e o amor. A fé que atua pelo amor, a genuína mercadoria da fé. Então, é isso que Jesus está dizendo, tá vendo? Jesus está dizendo, olha, compre de mim esse ouro provado pelo fogo. O que é provado pelo fogo? Gálatas 5, 6. A fé que atua pelo amor. O que é a fé que atua pelo amor? Obediência. E que obediência nós precisamos? A obediência de Cristo. Nós não precisamos da obediência de Davi, nem de Sansão, nem de Salomão, nem de ninguém. O único ser humano modelo para nós, que foi quem passou pela terra, sem intercessor, e que foi aprovado por Deus, esse é o nosso único modelo, porque é esse ponto que nós precisamos chegar. Foi Cristo. E é a obediência dele que a gente precisa. A gente não pode focar em outros seres humanos. Cristo é o nosso modelo. Ele é o único modelo nosso. A gente pode tirar lições da lição de Davi, de Salomão, de outro, mas o modelo, aquele que eu devo olhar e dizer assim, ó, esse é o meu modelo, é Cristo. Porque se nós formos olhar para Davi, nós vemos relatos de quedas de Davi na Bíblia. E a gente pode olhar para Davi como modelo e dizer assim, tá vendo Davi? Deus é misericordioso, ele caiu, e ele sempre que a gente for cair, ele vai perdoar. Ali foi registrado os erros de Davi para nosso ensino. Mas o nosso modelo não é Davi. O nosso modelo é Cristo. Cristo, justiça nossa. Ele é o nosso modelo. Né? É a ele que devemos olhar. E aí, por fim, ó, eu vou ler aqui embaixo. Ó. Portanto, será que não podemos dizer que a expressão compreende em mim a fé que resistiu corresponde à mesma linha de pensamento que vimos no verso tende em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus? Filipenses 2,5. Ou seja, é como se Jesus estivesse dizendo assim, ó, gente, vocês precisam da minha mente. A fé, ela atua como? Na mente. Então, a Bíblia diz, ó, tenha em você a mesma mente que Jesus teve. Então, nós precisamos ser transformados, por isso que o Romanos fala assim, ó, sejam transformados pela renovação da vossa mente. A mente carnal, ela precisa ser retirada, e precisamos da mente de Jesus.
Porque a mente de Jesus é a que tem a fé de Jesus. E precisamos da fé de Jesus para resistir não só às provações do futuro, mas às provações de hoje. Porque eu posso olhar para as provações do futuro e ficar com medo e esquecer que hoje eu tenho provação. Né? Eu posso me esquecer que hoje eu tenho que andar no caminho estreito. Não é requerido de mim, né, andar em perfeita obediência no tempo de angústia somente. Deus pede isso de mim agora. Então, se essa aprovação eu estou passando agora, de quando é que eu preciso desse ouro? Para ontem. Para ontem. Por quê? Porque eu preciso disso agora. Eu preciso viver uma vida reta diante de Deus agora. E aí, por fim, na página 159, ele diz assim, é a última página, ele diz, que altura devemos ter no caráter antes de deixarmos esse mundo? A mesma de Cristo. Qual deve ser nossa estatura? A de Cristo. Devemos chegar à perfeita varonilidade segundo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então eu quero ler o último versículo com vocês, está em Efésios 4. Vamos ler Efésios 4 e a gente vai finalizar. Então deu para entender, né? Claramente, esse ouro provado pelo fogo é a gente olhar para a vida de Jesus e termos comunhão com Jesus de tal forma que aquela obediência que você vê expressa nos evangelhos, que Jesus viveu, toda a vida dele em estrita pureza, integridade, retidão, justiça, é isso que ele está oferecendo. Perceba, ele não está dizendo assim, ó, vai se esforce muito para você chegar a viver o que eu vivi. Não. Ele está trazendo a experiência dele como um presente, gente. Isso é maravilhoso. Ele não está dizendo assim, ó, para mim foi muito difícil, eu não vou lhe dar de mão beijada, não. Não. Você vai passar por um bocado de coisa, situação difícil para você mesmo, por você chegar lá. Não. Não é isso que ele está dizendo. Olha o que ele está dizendo. Filho, as provações já estão aí. Você passa por elas. Eu agora quero lhe dar um presente. Qual é o presente? Eu já passei por elas antes que você. Já sei como vencer. E eu tenho uma fé e uma obediência que suportaram tudo. Eu tenho uma força, que foi essa força que eu usei no passado, que me fez vencer. E eu quero dar ela de graça para você. De graça. Como que eu recebo isso? No meu dia a dia, isso é uma coisa diária, gente. Não é algo tipo assim, ó, 10 anos atrás eu aceitei a fé de Jesus. Não. É todos os dias. É acordar de manhã cedo com a noção de que eu preciso, naquele dia, da fé de Jesus. Senhor, dá-me da tua fé e agora buscar. Buscar como? Na palavra de Deus, o estudo da palavra, o estudo da profecia, o estudo dos mensageiros que a gente tem estudado, esses livros. É a partir disso, né, que eu estou bebendo de goles da água da vida e recebendo a fé de Jesus. Então, só que essa fé é de graça. Ou seja, você só precisa buscar. Você precisa ter comunhão com Deus. E a partir da comunhão com Deus, ele vai lhe dando. Você vai recebendo novos e novos suprimentos da graça. De forma que você vai chegar à medida da estatura da plenitude de Cristo. Veja que ele diz assim, ó, você vai chegar a mais ou menos onde Cristo chegou. Não. Medida da estatura da plenitude. Ou seja, quando você olha para a vida de Jesus e vê aquela pessoa ali mansa, humilde, meiga, dócil, amorosa, tudo isso vai ser seu. É um pacote que Jesus está dizendo assim, ó, é tudo seu agora. Louvado seja Deus, que coisa maravilhosa. Então, meus queridos, eu quero ler com vocês Efésios 4 para a gente finalizar. Que diz assim, ó. Quem abriu aí, pode anotar Efésios capítulo 4, no verso 13, 14 e 15, que diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, essa é a obra do Evangelho, né? Levar pessoas a alcançarem um caráter tal que eles vão chegar à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, a vida que Cristo viveu aqui vai se reproduzir perfeitamente nos seguidores de Cristo nos últimos dias. Então, que isso aconteça em nossa geração e que essa seja uma realidade da gente agora. Nós não podemos somente focar no tipo de angústia que vem lá na frente, na perseguição. Não. Cristo vem a mim agora. Filho, eu quero lhe dar
essa fé agora. Você pode ter ela agora, não precisa você esperar daqui a 10 minutos, nem daqui a 20, é agora. Ele quer lhe dar agora. Se você aceitar, se você receber essa fé, se você orar dizendo assim, Senhor, eu aceito essa fé, e você traduzir isso na sua vida, ler a palavra, estudar a palavra, buscar ler, buscar se aprofundar, orar como Jesus orava, pode ter certeza que a vida de Jesus vai se reproduzir em você da mesma forma. Vamos fazer uma oração, então, para que isso seja uma realidade em nossa vida e a gente poder finalizar? Oremos juntos. Querido Pai Celeste, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, Pai, nos abençoa, nos dá tanta coisa maravilhosa, Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor passou tudo isso sozinho, o Senhor pisou o lagar sozinho, mas não nos deixa sozinhos, Senhor, a enfrentar tudo isso. Pedimos a fé de Jesus, Pai, e que essa fé, Pai, seja manifestada na nossa vida hoje. Não amanhã, nem depois, mas agora. Que o Espírito Santo traga essa fé agora, Pai. E que no nosso dia a dia a gente possa demonstrar mansidão, humildade, longanimidade, bondade, temperança, paciência, tudo isso, Pai. Que são fruto, que é o fruto, Pai, do Espírito. E é um fruto de um relacionamento, Pai, com Cristo. Nós aceitamos Jesus. Essa fé que o Senhor nos oferece. Nós aceitamos a sua obediência, o seu amor. E que também, Senhor, as vestes de justiça, nós precisamos delas. E o colírio também. E que essa seja uma experiência individual na vida de cada um que está aqui, Senhor, nesse momento. Tudo isso lhe pedimos e lhe agradecemos, em nome de Jesus. Amém.